Olá amigos, olá irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê sabedoria na palavra de Deus. A nossa reflexão tem como título: Saiba o que significa o secamento do rio Eufrates no Apocalipse. Hoje o nosso estudo é sobre a sexta praga. E a sexta praga está escrita no Apocalipse, capítulo 16, e vamos ler o verso 12 ao 16. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra, a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera, alerta, e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Meus amigos, a primeira coisa que precisamos entender nesta sexta praga é que o secamento do rio Eufrates não é literal, mas é simbólico. Deus está usando um acontecimento do passado, lá no tempo do Velho Testamento, mais precisamente na época da Babilônia, de Nabucodonosor, de Belsazar, quando os medos e persas, através do general Ciro, o rei Ciro, ele desviou o curso do rio Eufrates e com o seu exército ele passou então ali pelo canal a seco, que ele desviou as águas do rio e ficou ali o túnel. Ele passou por aquele túnel com os seus exércitos, invadiu a cidade. Naquela noite que ele invadiu a cidade, o rei Belsazar estava dando uma festa para os seus súditos e ele foi morto naquela ocasião. Assim Deus está então falando para nós que no futuro, agora nos últimos dias, vai acontecer o secamento do rio Eufrates, mas é no sentido espiritual, no sentido aqui é simbólico. Mas o que significa então o secamento do rio Eufrates hoje para nós? Por que Deus está usando essa simbologia do secamento do rio Eufrates? Sim, agora nos últimos dias, Deus está nos dizendo que haverá o secamento do rio Eufrates. Isso quer dizer que Babilônia, a Babilônia mística dos nossos dias, a Babilônia que nós tanto estudamos aqui no Apocalipse, que se refere à confusão religiosa, Deus está dizendo que esta Babilônia irá cair, ela será desmascarada. E o secamento do rio Eufrates nada mais é do que Babilônia irá deixar de receber o apoio dos governantes, o apoio das pessoas, e então ela irá realmente cair, como diz o Apocalipse ali no capítulo 14. É interessante nós observarmos, precisamos considerar que o secamento do rio Eufrates abre caminho para os reis que vêm do Oriente. Aqui, meus amigos e meus irmãos, é uma referência a Jesus Cristo e aos seus fiéis, ao seu povo. Aqui a profecia nos diz que Jesus e o seu povo irão lutar, irão batalhar
contra os falsos ensinamentos, ou seja, contra Satanás e os seus falsos ensinos nos últimos dias. Observem, meus amigos, que João viu sair da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta 3 espíritos imundos, ele diz, semelhantes a sapos ou a rãs. E ele nos diz que estes espíritos imundos são espíritos demoníacos, e eles agora nos últimos dias irão fazer sinais, milagres, prodígios para enganar a humanidade e fazendo com que a humanidade se volte contra Deus e adore a besta e a sua imagem. É interessante notarmos que ele diz que haverá um ajuntamento de pessoas, não é, para uma batalha. Essa batalha é espiritual. Ele cita aqui até o lugar da batalha. Em hebraico é Armagedon. Daí então vem a luta do Armagedon ou a batalha do Armagedon agora nos últimos dias, que nada mais é do que a luta espiritual entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás, entre o povo de Deus e aqueles que não servem a Deus. E haverá agora então nos últimos dias essa questão, né? Quem está certo, quem está errado. De um lado, Satanás estará lutando para as pessoas deixarem de adorar a Deus. Ele quer adoração para si. E do outro lado, os verdadeiros adoradores de Deus. Então, essa luta entre o bem e o mal é chamada de Armagedon. Sobre essa batalha do Armagedon, eu quero falar para vocês no próximo vídeo. Então, fique atento para não perder o nosso próximo vídeo. E sobre esta 6ª praga, quanto ao secamento do rio Eufrates, o que nós precisamos entender agora é o seguinte, é que Deus está fazendo uso desse símbolo, que é o secamento do rio Eufrates, para nos ensinar, para nos mostrar que quando for derramada a 6ª praga, Babilônia irá deixar de receber o seu apoio das autoridades da terra. E assim ela ficará enfraquecida. Ela não mais terá o apoio político dos governantes da terra. E todo o seu sistema falso de religião ficará então descoberto. Todos saberão a verdade. As pessoas saberão distinguir a verdade do erro. E eu quero também mencionar que nesta descrição da 6ª praga, Jesus diz que virá inesperadamente. Ele diz assim, eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera vigiando e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. É muito importante nós entendermos que Deus, ao derramar a 6ª praga, o seu objetivo é revelar perante todo o universo quem são os verdadeiros adoradores e quem são os falsos adoradores. Quando Jesus chama a nossa atenção aqui para vigiarmos, para ficarmos em alerta, e ele diz assim, para manter as suas vestes puras, para que você não ande nu e nem fique envergonhado. Aqui está falando que chegará um momento na história da humanidade, quando Deus derramar a 6ª praga, ficará provado perante todo o universo aquele que está do lado de Deus de verdade e aqueles que não estão. Por isso, meus amigos e meus irmãos, o apelo que eu faço a todos vocês é que hoje devemos buscar conhecer toda a verdade em relação ao que irá acontecer no futuro, especialmente em relação às pragas. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós, que Deus nos ajude e nos dê força
para permanecermos ao lado da verdade, custe o que custar, porque no desfecho final, Jesus virá para buscar aqueles que lutaram ao seu lado, mesmo em face da morte, foram fiéis. Pelo sangue de Jesus é possível nós sermos vencedores, porque está escrito no Apocalipse, aqueles que estarão nos céus. Quando alguém perguntar como que eles chegaram aqui, alguém vai dizer, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E ao terminar então essa reflexão, o apelo que faço a você, meu amigo e minha amiga, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e permaneça ao lado dele até o fim. Porque logo, logo Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e ele vem para buscar os seus filhos fiéis. E agora eu te convido para orarmos ao Senhor. Aí onde você está, se você puder, me acompanhe nesta oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra livremente. Obrigado porque o Espírito Santo ainda hoje intercede por nós e nos ilumina e nos ajude a caminhar ao Teu lado. Abençoa, querido Pai, os nossos amigos, os nossos irmãos. Nós precisamos aprofundar no conhecimento de Tua Palavra, antes que a porta da graça venha se fechar. Por favor, toma conta da nossa vida. Atenda, Senhor, os pedidos que as pessoas fazem, os pedidos de oração que as pessoas fazem em nosso canal. Derrama sobre nós o poder do Espírito Santo para testemunharmos em Teu favor nestes últimos dias. Perdoa todos os nossos pecados e nossas faltas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.